Fechando então o último episódio de Segunda Guerra Mundial, o último capítulo deste conflito que foi o maior de todos os tempos. Olha só, né? É um assunto emblemático, né? E para que mais emblemática do que essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, a gente já vai conferir, né? Stalin, Franklin Delano Roosevelt e Churchill, né? Quais foram as conferências formadas para decidir a bagaça, né, do mundo depois da queda do bigodinho? Quais são as conferências? Basicamente, né, a gente vai ter aí três, meu Deus, a matemática, três conferências principais, tá? A de Yalta, o Bretton Woods e a Conferência de São Francisco, tá? Vamos começar pelo começo. Conferência de Yalta. Ela aconteceu em 1944/1945. Foi uma conferência que aconteceu, essas três, né, conferências, elas aconteceram, ainda estava rolando a Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando que a Segunda Guerra Mundial acaba só com a rendição do Japão, né, e só em setembro de 1945. Tá? Em 1944 e 1955 acontece a Conferência de Yalta, que vai definir aí as áreas de influência. Ela vai reunir novamente Churchill, Franklin Delano Roosevelt e Stalin, né? Essa foto aqui, olha o Churchill que felizinho que ele tá, né? O Delano Roosevelt falando, cara, rapaz, Stalin meio bravo, né? Capitalistas aqui do meu lado. E aí esses três aí vão se reunir para definir o que vai ser capitalista e o que vai ser socialista daqui para frente. E eles decidem o seguinte: o RCS, você dominou o leste europeu, né? Conforme você foi avançando sobre o bigodinho, tudo bem, você pode manter os países que você desnazificou, tá? Então a URSS vai manter essa região que depois vai ser conhecida como Cordão de Ferro da Europa, tá? O cordão aí sanitário, quase que um cordão sanitário, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter aí outra conferência que foi a de 1944, a conferência Bretton Woods, que aconteceu em Nova Hampshire, né, o New Hampshire, né, lá nos Estados Unidos, que excluiu o Stalin. Não, essa conferência aqui é só para capitalistas. Você que são comunistas, você não tem por que participar dessa conferência, né, gente? Vamos se ligar, hello! Não tem como chamar vocês, né? Nós somos capitalistas. E aí a gente vai ter aqui coisas muito importantes, né? Que são decisões econômicas, mas que são de um grande peso para a situação político-econômica, né, do futuro da Guerra Fria, tá? A gente vai ter a criação do FMI e do Banco Mundial, que são bancos que seriam para evitar novas crises de 29, né? Bancos de regulamentação econômica, bancos que iriam fiscalizar a ação econômica dos países, evitar que pegassem empréstimos, né, que não fossem vantajosos para os países credores, e também e também vai ter aí, né, a criação do BIRD, que seria um banco para a reconstrução econômica dos países. O BIRD faria esses empréstimos, né, para reconstruir os países do pós-guerra, mas, né, sempre com o controle ali do FMI, do Banco Mundial, para que esses países não acabassem se ferrando, né, os países credores, sempre para regulamentar a situação e evitar novas crises de 29 e evitar crises do capitalismo, beleza? E também aqui vai surgir a ideia da OMC, que seria uma organização que atenderia os países excluídos em via de desenvolvimento, né? Tentaria regulamentar regras de comércio mais justas. Daí o nome, Organização Mundial do Comércio, mas essa não vai passar, né? Os Estados Unidos não vai deixar, Estados Unidos que tem uma política aí de eu tenho que me dar bem, os outros países que se ferrem, então a gente não vai ter nada disso favorecendo países subdesenvolvidos. Essa organização mundial do comércio só vai surgir em 1995, 50 anos depois. Olha só, né? E por fim, a última, né, conferência é a Conferência de São Francisco. Essa sim, a URSS participa porque essa é muito importante. É daqui que surge a ONU. Olha só, a ONU é criada em 1945 com a morte do Bigodinho, com a rendição do Japão, com o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? A criação da ONU, onde a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas participaria e além, né, muito mais do que isso, faria parte do Conselho de Segurança e é assim até hoje. Só mudou o acrônimo, né? Em vez de ser o RSS, agora é Federação Russa. Beleza? E aí a gente tem, né, esse Conselho de Segurança, que seriam os 5 principais países do pós-guerra. Por isso que a Alemanha não tá, mesmo a Alemanha sendo um dos países mais ricos do mundo hoje em dia, né? 2021, estou gravando essa aula. É por isso que a Alemanha não tá no Conselho de Segurança, tá? Então a gente tem aí a China, que estava em ascensão, os Estados Unidos da América, a França, a Inglaterra e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? E é assim até hoje, tá? O que vai acontecer?
Todos os países podem participar das conferências, as conferências participam todos os países reconhecidos pela ONU, mas o Conselho de Segurança é um conselho mais normativo, um conselho mais de vetos, né? Então, se tiver um veto, a gente já não tem a aprovação de medidas políticas, medidas diplomáticas, tá? Então a gente tem aí essa situação. Tranquilo? E a gente vai ter, né? E aí muita gente pergunta qual foi a principal consequência da Segunda Guerra Mundial. Gente, eu não vou fazer um slide de consequências. Por quê? Porque é muito simples. A principal consequência da Segunda Guerra Mundial é a Guerra Fria, né? É a ascensão de duas potências, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dois países muito fortes, né? Dois países que vão disputar áreas de influência, mas isso a gente só vai ver numa próxima aula. Acabou, Bruno? Não. Eu não teria como terminar essa aula de maneira diferente, sem ser falando do que foi a maior desgraça dessa guerra, né? Que foi o antissemitismo, tá, gente? Aqui eu abaixo um pouco o tom de voz em homenagem, né, a essas pessoas que sofreram nas mãos de um regime totalitário, preconceituoso, maluco, né, pregando o arianismo, a superioridade de uma raça. Não existe isso, né, gente? Todos nós sabemos disso. E o que foi esses campos de concentração judeus que massacraram muitas pessoas, né? Que é uma situação muito triste, né? Que emociona qualquer um. Um dia eu quero ir para Auschwitz, né? Então aqui eu vou contar para vocês mais ou menos, né, o que que foi essa situação. E eu quero ir para Auschwitz não para dizer, ó, estive em Auschwitz, mas para crescer como pessoa, para olhar para o quão bosta que é o ser humano, né? E crescer como cidadão mundial, né? Cidadão global. Então aqui eu quero comentar com vocês o que que foi isso, porque tem gente que talvez não saiba, né? O que que foram os campos de concentração judeus? O Hitler, né, os nazistas, eles não aceitavam, né, a presença judia em seu território. Eles acreditavam que a raça ariana era superior, eles acreditavam que os judeus eram inferiores e que eles deveriam ser exterminados. É o que fica conhecido como a solução final. A solução final é matar judeus, né? E a gente vai ter então a aprovação do Hitler do extermínio dessas pessoas. Muitas são escravizadas e muitas mais ainda são exterminadas, tá? Em câmaras de gás, as pessoas eram presas nessas câmaras de gás e depois elas eram queimadas. Então, às vezes as pessoas elas iam para Auschwitz, né? E as pessoas que estavam chegando viam a chaminé, né? Viam aquela fumaça subindo e elas começavam a chorar. Por que que elas começavam a chorar, Bruno? Porque elas sabiam que aquelas pessoas, né? Aquela fumaça na verdade eram as cinzas das pessoas que estavam sendo queimadas, né? E às vezes muitas pessoas sabiam, né, que os seus familiares estavam no grupo anterior. E na verdade aquela fumaça que elas estavam vendo significava a perda de um ente querido. É muito triste, né? E a gente vê aqui, né, essa imagem aqui é emblemática, né? Pô, Bruno, botasse uma foto de uma parede? Não. Eu botei a foto de pessoas. Sim, tem pessoas aqui. Pessoas que tentavam escapar desse morticínio, né? Pode ver que as pessoas estavam tentando escapar, arranhando as paredes, tentando subir pelas paredes, né? Tentando escapar daquelas câmaras de gás, mas não conseguiam, tá? Quando as pessoas chegavam nesse local obscuro aqui, eu vejo essa foto, me dá um arrepio de tristeza, né? Elas tinham que deixar todos os seus pertences, elas levavam tudo que elas tinham, porque elas não sabiam quanto tempo elas iam ficar lá, né? Então a gente tem reuniões de escovas, né? Escova de cabelo, óculos. Tem até. Dizem que tem até cabelo, né? As pessoas raspavam a cabeça dos judeus. E também sapatos. Olha só o tanto de sapatos reunidos aqui no Museu de Auschwitz, tá? Então as pessoas levavam tudo consigo e deixavam lá, né? E acabavam sendo exterminadas. É muito triste, né, gente? Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas morreram em Auschwitz, tá? Que foi o campo de concentração de extermínio judeu, tá? Em 1945, a gente tem a Conferência de Potsdam, que iria então determinar as punições à Alemanha nazista. Né? A gente tem nessa conferência também a divisão da Coreia, né? A Coreia vai ser dividida nessa conferência, né? Depois daquele imperialismo japonês sobre a Coreia. A gente vai ter a divisão de Berlim em áreas de influência, vai ter a área de influência soviética, a área de influência estadunidense, mas isso não é foco, isso a gente vai falar na Guerra Fria. O que mais importa da Conferência de Potsdam é o julgamento de Nuremberg. Né? A gente tem a confissão dos grandes comandantes nazistas dizendo que eles tinham ordens diretas para realizar a solução final, realizar o extermínio dos judeus, e eles dizendo que sim, eles mataram todos esses judeus. E a gente tem a punição, né, desses nazistas desgraçados que realizaram tamanha barbárie, né, para a história da humanidade. Então,
Eu acho que essa é a maior coisa que a gente tem que tirar dessa guerra, né? Pessoas que não fizeram nada, não eram franceses, ingleses, né? Eram judeus, pessoas que estavam lá e foram assassinadas brutalmente, tá? Então, realmente uma tristeza. Esse aqui é o número que eu quero que vocês tenham em mente. Foram 50 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando que 1 milhão só, né, de mortes foram nos campos, né, nos campos de concentração judios, né, judios, nos campos de concentração judeus em Auschwitz, tá? 1 milhão de mortos só foram em Auschwitz, olha só, né, gente? Então, uma tristeza total, não tinha como terminar essa aula de outra maneira, né? Uma das maiores massacres de todas as histórias da humanidade. Assim como eu fiz a aula de escravidão no mesmo tom, um tom sério, um tom de tristeza, né? Um tom de indignação com o ser humano, eu não poderia deixar de fazer a mesma coisa aqui, né? Na aula de antissemitismo, né? O que é antissemitismo? É esse ódio aos judeus, que levou, né, a essa barbárie que é vocês subjugaram um povo só por conta de que você não gosta dele, ou enfim, né? É todo esse medo, né, que a gente tem hoje em dia desse totalitarismo, né? Desse ódio ao próximo, desse ódio a um determinado grupo de pessoas, né? Que leva a isso, a essa barbárie que foram os campos de concentração, tá? Enfim, gente, espero vocês numa próxima aula. Espero que tenham gostado desse apanhado de aulas, né, de Segunda Guerra Mundial. Dá o teu feedback, dá o teu like, dislike, comenta aí, né? Indica pros amiguinhos, se inscreve no canal para ficar atualizando, né? Ou ficar tendo atualizado, né, os vídeos que eu vou postando. Enfim, beijão e valeu!